E aí, galera, beleza? Tudo bom? Professor Léo aqui, professor de História, professor da UNHB, aqui na Seleta, a famosa parceria cheia das histórias com Seleta Educação, trazendo para vocês Olimpíada Nacional de História do Brasil. E antes da gente comentar algumas questões muito importantes que eu havia combinado, havia prometido para vocês lá no meu Instagram do X das Histórias, se você não me segue, você tá vacilando, velho. @X das Histórias. Segue lá no Instagram, a gente sempre tá conversando, tá sempre tirando dúvida, tá sempre falando sobre várias coisas aí no mundo, na vida, certo? E lá eu prometi para vocês que toda sexta-feira eu ia tentar comentar algumas questões da UNHB. Mas um detalhe eu preciso deixar claro aqui para vocês, tá? A UNHB tem várias fases com várias questões toda semana, até a fase final, né? Só que eu não vou comentar todas as questões, até porque se eu for comentar todas as questões e falar o que eu acredito, muita gente vai ficar só se baseando na minha opinião. E eu tenho noção, porque eu já fui aluno da Olimpíada, de que eu vou só pegar essa resposta e vou jogar lá na minha prova, né? Então, assim, vou comentar apenas questões que eu acho mais interessantes, com temas diferentes entre elas, e que eu acho legal a gente tirar umas dúvidas sobre ela e poder entender o ritmo da UNHB, certo? Beleza, tranquilo. Então, não vou responder tudo. Longe de mim querer responder tudo e dar o gabarito para vocês. Afinal, a UNHB, para quem não sabe, são A, B, C, D, né? A, B, C, D. São 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, né, A, B, C, D, só pode marcar uma como correta. Só que dessa que você só pode marcar como correta, você tem 3 itens que são corretos. Só que existem os melhores entre eles. Eu costumo falar que você vai marcar o item que ele, digamos, ele sempre te traz um tom mais crítico, um tom mais completo para a questão, e ele descreve menos e te faz pensar. Ele tem um contexto maior, ele te indaga, ele faz você refletir sobre aquela questão que você está escrevendo. Então, assim, normalmente esse é o item que você vai marcar. O item que vale, e aí o que acabou concebendo ali, né, sendo bastante popularizado entre os professores de UNHB, é avaliar esses itens com numerações. 0, 1, 4 e 5. E aí você vê que o 0 é o item totalmente errado, que não faz nenhum tipo de sentido estar naquela questão, com que a questão está pedindo. O item 1 é meramente descritivo e bastante até óbvio ali na tua cara. E aí o que fica muitas vezes entre a galera é a dúvida do que vale 4 e do que vale 5. Porque os dois estão certos, mas o 5 todo mundo quer a maior pontuação, né? Não é quantas questões você acerta, é quem tem mais pontos. Então todo mundo quer marcar o que vale 5 ao invés do que vale 4. E qual é a maior diferença entre aquilo que vale 5 e aquilo que vale 4? Eu sempre gosto de comparar com comida, porque a gente tem várias coisas ali que a gente faz para jantar, né? Mas no final a janta é interessante, pô. Faz arrozinho ali com feijão, um franguinho da hora, uma farofinha, um refrizão, top, beleza. É tranquilo? É tranquilo porque você vai se nutrir, é saudável, entre aspas, né, mais ou menos, tem um refrigerante ali no meio para zoar a parada, mas você tá ficando completo ali, você tá indo dormir de buchinho cheio. Só que, pô, não é muito melhor uma pizza com tudo aquilo que você já gosta e muito mais, porque você vai sair cheio e bem realizado. Galera, o que vale 5 é a pizza, tá? O que vale 4 é aquele meio do caminho que você sabe que é suficiente, sabe que vai te saciar, mas você queria algo a mais. E é esse que vale os 5 pontos. E a gente vai fazer algumas questões, tá? 3 questões aqui no caso. A terceira questão, a quarta questão e a nona questão. E vocês vão entender melhor como é que funciona esse sistema de avaliação, que, caso seja a sua primeira vez, esse é o primeiro contato. Na terceira questão da primeira fase da UNHB, a gente já começa com uma questão muito interessante, tá? Eu vou começar pelo enunciado, a gente vai para o documento e volta para responder os itens e avaliar o que é que vale 0, o que é que vale 1, o que é que vale 4, o que é que vale 5, tá? Primeiro, leia o excerto a seguir, que aborda a presença do chocolate no Império Português e uma de suas formas de preparo. Esses enunciados da UNHB são sempre muito importantes, porque eles são sempre pequenininhos, às vezes tem uma palavra, 2 palavras, mas ele é o que define a sua questão, beleza? Seguinte, vamos lá para o documento que a questão está pedindo para a gente seguir. O documento aqui é o documento número 6, tá? E ele fica na página 20, para quem tem a questão impressa. Vamos ver aqui, 21. Documento número 6, Bebida dos Deuses. Vamos lá ler esse documento, rapidinho. O primeiro livro de receitas de cozinha português, Arte da Cozinha, do cozinheiro de Dom Pedro II. Cuidado, Dom Pedro II aqui, pessoal, ele até vai referenciar. Quem é esse cozinheiro do Dom Pedro II? É um cara chamado Domingos Rodrigues, e ele publicou esse livro em 1680. Aí você pensa assim, pô, Dom Pedro II é um cara lá, um brother doidão,
filho de Dom Pedro I, que aparece no século XIX. Por que esse cara é cozinheiro dele no século XVII? Esse cara viveu 300 anos, é um vampiro? Não, nada a ver. O que importa é que, como é um nome de rei, normalmente os reis repetem os nomes, repetem a questão ali de numeração do nome, então acaba tendo vários Pedros I, Pedros II. Então esse é um Dom Pedro II do século XVII, tá? Então não se engana, cuidado para não confundir, a própria questão fala para você não confundir isso. E despertou grande interesse, como indicam as sucessivas edições ocorridas ao longo dos séculos XVIII e XIX, tá? Domingos Rodrigues ofereceu apenas uma receita de chocolate na seção destinada aos doces, mas esta foi sugestivamente alocada após uma receita de florada, água de flor, indicativo talvez do que poderia ser usado na confecção de uma bebida, por isso bebida dos deuses, ou até como complemento de outra receita. A descrição do modo de preparo restringiu-se à pasta do chocolate, sem informar sua utilidade, sinal de que os leitores, provavelmente experientes cozinheiros, isso é interessante, é uma marca desse período, os livros serem manuais, serem apenas para pessoas específicas, não é para o grande público acessar esse livro de receita e fazer essa bebida de chocolate. É para grandes cozinheiros das grandes elites, tá? São pessoas específicas que têm esses livros em mão. E, beleza. Sabiam como usá-la, podendo ser dispensadas maiores explicações. Esse procedimento permite pensar que o consumo do chocolate, que é um subproduto do produto chamado cacau, isso é importante entender essa diferença, havia se enraizado na culinária portuguesa há algum tempo, muito provavelmente introduzido a partir dos contatos estreitos com a corte espanhola entre o século XVI e XVII, e estimulado posteriormente pelo comércio dos produtos coloniais. Perfeito até aí. A receita presente no livro de Domingos Rodrigues, o cozinheiro, instruía sobre a necessidade de se torrar o cacau, descascá-lo e pisá-lo muito bem. Posteriormente, misturava-se o cacau a 3 arratéis de açúcar de pedra. 3 arratéis ali dava em torno de 1,5 kg, tá? de açúcar de pedra. E 3 onças, que era a unidade de medida também, de canela fina peneirada. De acordo com o cozeiro real, logo que estivesse tudo isso muito bem misturado, devia-se ir moendo numa pedra segunda e terceira vez. E quando estivesse em massa, adicionava-se 8 baunilhas pisadas e peneiradas, fazendo-se bolos na forma que quiserem. Ok, por que isso aqui é importante para resolver essas questões? Porque quando a UNHB te dá esse documento, ela não dá de graça, tá? Ela sabe que vai ter detalhes ali, você tem que ser um detetive, cara. Você tem que olhar os detalhes dos documentos e aí responder as questões. A primeira coisa que eu gosto de fazer no UNHB é começar pelo item que está errado. Então a gente vai ler os itens e procurar o item que vale 0. Item A. A introdução do cacau na alimentação dos portugueses não se deu apenas por meio da doçaria, de fazer doce. Para quem sabe, o cacau não é uma parada muito doce, tá? Você precisa de vários procedimentos para deixar doce. Mas também com outros alimentos e bebidas, e até mesmo em tratados de saúde. Até aí, vamos deixar aí quietinho. Item B. A pasta de chocolate proposta pelo cozinheiro português Domingos Rodrigues continha ingredientes oriundos das Índias Ocidentais, como a baunilha, e do Oriente, como a canela. Ele fala isso no próprio texto. No próprio documento ele está falando desses itens que são oriundos dos comércios orientais. Item C. O chocolate é um dos alimentos que integrou o vasto intercâmbio de produtos e práticas alimentares advindas do encontro entre europeus e povos do Novo Mundo da época moderna. Perfeito. Até aí, presente também no documento. Item D. Ao longo do século XIX, 1800, que já é um período diferente do que está sendo mencionado ali no documento, de século XVII, século XVIII, tá? A América Portuguesa se transformou em um valioso núcleo de produção e comercialização do cacau, tendo na região sul a sua principal área de cultivo. Galera, é o seguinte, esse item é um item que vai valer 0. Por quê? Vamos eliminar ele logo de cara. A América Portuguesa não tinha como principal produto, em nenhum dos seus períodos, como principal produto mesmo, que angariava tanta economia para dentro do Reino de Portugal ou para os seus comerciantes locais aqui no Brasil, nunca foi o cacau. Na verdade, o cacau ele foi muito importante durante o século XVIII, não é século XIX, durante o século XVIII e também o século XIX, na verdade, na região do Grão-Pará, e que é ali do norte do Brasil, né? Principalmente na Amazônia, na região da Amazônia, e que vai liberando ali a América do Sul, né? Subindo um pouquinho para a Amazônia, você tem ali a região ali do Equador, que vai subindo mais ainda, vai bater onde? No México, onde você tem ali as famosas regiões dos impérios antigos, grandes impérios que tem ali no período pré-colonização, né, cara? Tem os povos maias, os povos incas, essa galera, os astecas, todos eles consumiam de alguma forma, em alguma medida, o cacau. E é importante mais nessa região. Quanto mais ao sul da América do Sul, né, menos você tem essa presença. Então,
a América Portuguesa ser um grande contribuinte para a venda de cacau, isso nunca aconteceu. Quem é que faz esse papel? América Espanhola. O próprio documento fala que a América Portuguesa consegue ter acesso ao cacau com o seu contato com a América Espanhola. Então não faz sentido já falar isso aqui. E no século XIX eram outros produtos que eram importantes na região sul do Brasil, principalmente o café. Tá? Detalhe, totalmente errado esse item D, vale 0. Agora vamos para o item 1. Qual é o item 1 que eu acho aqui interessante? Item B. A pasta de chocolate proposta pelo cozinheiro português Domingos Rodrigues continha ingredientes oriundos das Índias Ocidentais, como a baunilha, e do Oriente, como a canela. Galera, esse item é totalmente descritivo, totalmente óbvio. Se você ler o documento que a questão te pede, se você fizer o básico que a questão está te pedindo, você marca um aqui. Não tem nem estresse aqui, não tem nem estresse. Lê o documento, esse item é o que o documento está falando. Morreu. Pronto. Item 1. É o que está na tua cara. Tu não precisa nem nenhum tipo de nível de interpretação para resolver isso aqui. Agora vamos voltar para o item que eu acho que vale 4, tá? Eu acho, porque muita gente pode discordar quando é 4 e 5. Você lembra que eu te falei? Item C é o item que eu acho que vale 4. Por quê? No item C fala assim, o chocolate é um dos alimentos que integrou um vasto intercâmbio de produtos e práticas alimentares advindas do encontro entre europeus e povos do Novo Mundo na época moderna. Galera, ele está falando que o chocolate é um dos alimentos, é um das práticas que fazem parte das práticas alimentares desse contato do Velho Mundo, Europa, com o Novo Mundo, América. Isso está correto. E é bem mais completo do que o item que vale 1. Ele tem o item 1 aqui, porque o item 1 ele fala dessa questão de exploração, de conhecer novas mercadorias, de conhecer novas especiarias. Tudo bem, o item B está correto, mas ele vale 1. E o item C ele também está correto, mas ele te dá mais informações e parece que o item B está dentro do item C. O que vale 1 está dentro do que vale 4. Então a gente precisa ir além, a gente precisa ir para a pizza, a gente precisa ser crítico, a gente precisa pensar um pouco mais quando a gente quer marcar o item que vale 5. Tá? Item A, o item que para mim vale 5. A introdução do cacau na alimentação dos portugueses não se deu apenas por meio da doçaria, mas também com outros alimentos, bebidas e até mesmo em tratados de saúde. Por que esse item é perfeito? Quando ele fala que não se deu apenas por meio da doçaria, volta para o documento. No documento fala que o cara, o Domingos Rodrigues, que é o cozinheiro do Dom Pedro II, ele deu uma receita e foi só uma de cacau envolvendo chocolate para a parte do doce. Só uma, porque é muito difícil trabalhar com cacau e chocolate apenas na parte do doce. É muito caro, é muito complicado fazer esse tipo de trabalho aqui. E outra, quando eles têm acesso a esses povos nativo-americanos que já moravam aqui, né, que já tinham um grande conhecimento da bebida utilizada com base no cacau, cara, eles veem que esses povos tratam o cacau de uma maneira muito forte. Não é à toa que é a bebida dos deuses. Para você viver nesse período, sendo europeu, e chamar uma bebida dos deuses, politeísmo, deuses, que é as religiões nativo-americanas aqui, diferente do teu catolicismo, meu compadre, que tu já está acostumado, que é só um deus e pronto, acabou, mostra a todos os outros deuses, só existe um deus verdadeiro. Cara, se tu está falando que a bebida é dos deuses, é porque a bebida é importante. A bebida te traz um ar sagrado, ele te traz uma importância para a cultura daquela região. Então, o item A, ele tem essa base crítica, de pensar que, pô, não é só doce, também é questão de bebidas e alimentos, porque fica até mais barato produzir isso. E outro detalhe, tratado de saúde. O que é um tratado de saúde? Eu te indico aí, velho, tu tomar um golezinho de cacau, faz um chocolatezinho aí, mano, derrete aí, não sei, toma um golezinho de cacau que vai curar essa tua bronquite aí que tu tá aí, esse teu Covid-19 que tu tá aí dentro de tu, certo? Vai ficar tranquilo. É para isso que serve um tratado de saúde. Nessa época, muito, ainda mais pelo fato de ser uma bebida bastante elitizada, pouca gente tem contato para beber chocolate, para provar os subprodutos vindos do cacau, se torna algo de elite. E se torna algo de elite, é óbvio que faz bem para a saúde. Faz bem para você manter sua aparência, sua saúde e sua posição de poder. O item A, perfeitamente, vale 5. Vamos para a próxima questão? Quarta questão, certo? Essa é uma questão muito importante, muito legalzinha. Vamos tentar fazer ela um pouquinho mais rápido para ficar mais interessante para vocês. A partir do texto e da imagem, escolha uma alternativa. E ele manda a gente para o documento 7 e para o documento 8, tá? Que no caso seria justamente um texto e uma foto. Documento 7. Boemia e modernidade em Cuiabá. Vamos lá para esse documento muito doido, tá? Seguinte, a ocorrência destes personagens na vida pública de outras cidades é vasta. Em Cuiabá mesmo, a sucessão de nomes e alcunhas dos tipos populares, constantemente rememorados, né, revelam a forte presença destes personagens na vida cotidiana da cidade. Logo de cara, você está sabendo que você está falando aqui
do aspecto social do dia a dia de uma cidade. E isso é importante para você considerar o que você está lendo ao longo do texto, tá? Quando você vai lendo um texto de história, você vai preenchendo ele na sua cabeça, vai recortando. Tá, isso aqui falou sobre isso, esse parágrafo falou sobre isso. Você vai riscando, pode riscar. É importante que você imprima a prova e vá riscando, vá puxando suas ideias, puxe setinha, vai pensando da forma como você acha mais interessante, tá? Mas ficar só lendo e achar que você está pegando é muito complicado. Beleza. Aí ele fala, né, os personagens importantes, assim, são popularmente conhecidos. Maria Taquara, Antônio Peteté, General Saco, Zaramella, Cobra Fumando, Barba de Arame, entre tantos outros evocados constantemente nas narrativas e na crônica cuiabana. Beleza? Estes flanadores da cidade eram representações vivas do projeto moderno dilacerante que estava em curso e que destruía os referenciais urbanos. Olha que doido isso aqui. Mudava a fisionomia da cidade, sua sociabilidade e seus moradores. Vamos voltar para esse início do parágrafo. Estes planadores, esses personagens, eram representações vivas do projeto moderno dilacerante, cara. Ele está falando que você tem representações da cidade que estão constantemente destruídas pela própria mudança da própria cidade. Cuidado, isso aqui é importante. Afastados do trabalho, das obrigações civis e da marcação do tempo, a cidade os enxergava com um misto de medo e admiração, de inveja e também de pena. José Inácio da Silva, o Zé Bolo Flor, ganhou o imaginário popular na condição de mendigo poeta. O nome é originado do primeiro ofício de José Inácio, que ele era vendedor ambulante que comercializava bolos e flores artificiais na área central para ajudar a família que fornecia abrigo. Assim, José Inácio torna-se Zé Bolo Flor. Sem família, sem paradeiro, a publicidade da loucura de Bolo Flor acaba por incrementar o fascínio sobre sua figura. Parece que é um homem louco. E essa loucura na história sempre foi fascinante. Se você tem um livro muito importante que eu recomendo a vocês, que não é um livro tão difícil assim, mas se você já é um pouco mais velho, eu recomendo, que é a História da Loucura, de um carinha muito conhecido nas ciências humanas chamado Michel Foucault. E o Michel Foucault ele trabalha justamente essa parte. Como que a loucura às vezes dá um medo e às vezes te fascina, tá? É muito interessante isso. Recomendo, fortemente. E aí, cara, de poeta da cidade é investido a posição de louco da cidade. De alguém cultural, de alguém que representou coisa boa da cidade, ele se torna louco, né? O que deve ser reprimido, o que deve ser isolado. Não se sabe exatamente por quê. No final dos anos 70, sua loucura torna-se institucionalizada, ou seja, ele é preso em algum hospício, em algum hospital psiquiátrico, e é encaminhado justamente ao hospital psiquiátrico Adalto Botelho. Aí no outro documento tem uma flor dele lá, uma foto do Zé Bolo Flor, tá? E vamos voltar para a questão. A foto justamente de 1950. Voltando aqui para a questão número 4, tá? Questão número 4, pessoal. Vamos lá eliminar o número 0. Item A. A condição de indigência de sem-teto dos andarilhos urbanos frequentemente associada à loucura revela agentes sociais que não se encaixavam nos padrões dominantes. Até aí, tudo bem. Está correto. Vamos ver depois o nível de correto que isso está. Item B. Zé Bolo Flor foi um personagem da cidade de Cuiabá, conhecido por ser ambulante, poeta e viver nas ruas. Tá certo. É um resumo do documento, mas é só isso. É só um resumo, é óbvio. Se você ler o documento, isso aqui tá na cara. Ou seja, já é o item que vale 1, tá? Não preciso nem repetir ele de novo. É o item que vale 1, item B vale 1. Item D, ou item C, na verdade. Item C. Figuras que vagueiam pelo espaço urbano e repetem comportamentos, frases e atitudes podem se tornar parte do imaginário local. Beleza, até aí parece que tá legalzinho, né? Item D. Zé Bolo Flor ficou tão conhecido em Cuiabá que ao final da vida foi amparado pela prefeitura e seu nome foi dado a um parque da cidade. Galera, sim e não. Você vê logo no final do texto, obviamente, por favor, você não vai fazer vai estudar história sem ler o documento. Né? O documento é importantíssimo para o ofício de historiador, para o trabalho de historiador. E você lendo o documento, você vê que ele não foi amparado pela prefeitura. O cara foi jogado no hospital psiquiátrico. Ele foi tomado como louco e jogado no hospital psiquiátrico. Está totalmente errado. E só agora, acho que nos anos 2000, muito tempo depois da morte dele, em 1970, ele conseguiu um parque em homenagem a ele lá em Cuiabá. Então, assim, item dele vale 0, tá totalmente errado, tá? Então, assim, pessoal, vamos aqui voltar. Já foi item 1, B, item D, 0. Beleza, perfeito. Item A. A condição de indigência e de sem-teto dos andarilhos urbanos, frequentemente associada à loucura, revela agentes sociais que não se encaixam nos padrões dominantes. Esse item não fala do Zé Bolo Flor. Ele fala da condição do Zé Bolo Flor.
Ele não fala... Esse item aqui, se você parar para ler ele, você vê que ele se encaixa em Paris, no Japão, se encaixa nos Estados Unidos, se encaixa em Cuiabá, se encaixa aqui em Fortaleza, se encaixa em qualquer lugar. Mas, lembre-se, você está utilizando um documento. A sua fonte nessa questão é o documento. O item está perfeitamente correto, mas ele não aborda o documento. Ele é um item crítico? É um item crítico, mas ele não aborda o documento. Lembra, o item que vale 5 é o item que dá tudo que tu quer e mais um pouco. Então, falta o aspecto do documento, da fonte aparecer aqui. Falta o personagem, a importância desse personagem para cá. Ele realmente só trata essa questão de indigência, do sem-teto, como loucura. E eu recomendo para vocês escutarem um episódio de Tira as Histórias, tá? Chamado Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro eu trato justamente sobre isso aqui, cara. Como as pessoas lá em Minas Gerais, em Barbacena, na cidade de Barbacena, eram julgadas como se fossem pessoas loucas só porque ela era homossexual, porque não tinha os pais, porque era órfão, porque era morador de rua. Era julgada como se fosse uma pessoa louca, botada dentro de um hospital psiquiátrico e lá ficava abandonada para morrer, passando fome, frio, sendo torturado. Isso tudo aconteceu em Minas Gerais, pessoal. Isso tudo não é coisa de filme, não é coisa de Idade Média, não. Isso aconteceu no século XX, na cidade de Minas Gerais. Escuta lá o episódio sobre o Holocausto Brasileiro. E tem Vale 4. Ele é legal, é bonitão, mas não chega a ser o meu nível, certo? Então, tipo, a gente não tá onde a gente quer. Item C. Foi o item que sobrou, provavelmente é o item que vale 5. Figuras que vagueiam pelo espaço urbano, ou seja, está falando daqueles de indigência, ou sem teto, aqueles que são personagens públicos. Ou seja, ele tem um item A dentro dele mesmo. O item A está aparecendo logo de cara dentro do item C. E repetem comportamentos, frases e atitudes podem se tornar parte do imaginário local. O professor mais aqui, ele não falou da questão dele ser excluído. Não falou. Mas é uma coisa que você já sabe, por natureza, que esses seres seres humanos que ficam à margem da sociedade, marginalizados, sem teto, órfãos, pessoas que vivem na beira do crime, né? Elas são muitas vezes consideradas, por natureza, excluídos, que já devem ser isolados. Mas é curioso notar esses casos que a quarta questão te levanta, que é o personagem que sai desse meio. É o personagem do Zé Bolo Flor. Ele é um cara importante para a história de Cuiabá. E isso é mostrado no documento. Você está vendo que o Zé Bolo Flor faz parte de uma história de transição entre o passado e o presente de Cuiabá. O passado de Cuiabá envolve um poeta marginal, um poeta da rua, um cara que era importante, um cara que alegrava as pessoas, um cara que ao mesmo tempo as pessoas tinham um pouco de receio e que no final terminou esquecido. Normalmente, pessoal, isso é um fenômeno importante. Tá? Isso acontece na vida real. Muito, perfeito. E a fonte trata justamente sobre isso. Ele fala sobre figuras que vagueiam pelo espaço urbano e repetem comportamentos e frases. Ou seja, o cara é um poeta, ele trabalha de alguma forma com a arte, ele trabalha com esse tipo de comportamento e ele é um sem-teto. Então, assim, vamos pensar um pouco mais além da caixinha de, ele é só um cara isolado, ele é só um cara que sofre. Não, galera, ele é mais do que isso. Ele é mais do que uma violência, ele é mais do que uma figura que sofre violência, tá? Então, item C é o item que vale 5. Vamos só para a nossa última questão para encerrar de vez, beleza? Questão 9, galera. Como prometido, nossa última questão, vamos logo direto para ela, tá? Leia os documentos abaixo que foram retirados de colunas sociais, ou seja, de jornais, de postagens públicas que falam sobre o que acontece ali na cidade, coluna social. Documento 17, documento 18, documento 19, tá? 3 documentos aí muito importantes, tá? Vamos lá para ele. Página 24 e 25. Seguinte, documento 17, crônica social. Muito importante. Pega uma canetinha, se você está usando aí um PDF, por favor, imprima e anote. Vá rabiscando, que é muito importante. Crônica social. ZICIL, Clube do Comércio. O ponto máximo das festas sociais. Inegavelmente, o Clube do Comércio lidera os grandes acontecimentos sociais da nossa cidade. Já vou até parar de ler. Por isso que eu quero muito que você vá rabiscando as coisas. Olha nessa primeira frase. Pensa como um detetive, brother. Tu tá olhando para um documento, mano. E se tu tá olhando para um documento, tu tá olhando para uma cena de um crime, tu tá olhando para uma situação, tu não vai deixar passar as pegadas, a pista de sangue, um pedacinho de roupa que ficou por ali. Isso tudo é importante. Tu vai anotando, vai categorizando e vai entendendo quais são o grau de importância dessas coisas, para entender e completar o crime num modo geral. Então olha para esse documento, para essa primeira frase. Inegavelmente, o Clube do Comércio lidera os grandes acontecimentos sociais de nossa cidade. Os grandes acontecimentos sociais, eles acontecem, né? Óbvio,
perdoar a redundância, mas eles acontecem por causa de um clube do comércio. E o clube do comércio não faz parte o cliente, faz parte o vendedor, faz parte a pessoa que é dona do comércio. Você tem vários sócios de várias empresas, de vários comércios, que eles se reúnem para fazer os seus principais eventos sociais ali na cidade. Ou seja, na hora, na lata, na primeira frase, o documento está dizendo o quê? Que isso aqui é um contexto social de grandes elites. Você não tem população como é o Zé Bolo Flor que a gente viu. Um cara indigente, um cara largado da sociedade. É o clube do comércio, meu chapa. Não entra qualquer um. Que é a elite dessa região, tá? Continuando. Lidera os grandes acontecimentos sociais da nossa cidade. Outra prova disso, tivemos quarta-feira, última na reunião dançante oferecida em homenagem à Marinha de Guerra que nos visitou. A Marinha de Guerra, certo? Um órgão do Estado super importante, né, do Exército, mas chegou ali naquela região. E aí, quem é que vai visitar esses caras? Quem é que vai fazer uma homenagem à Marinha de Guerra brasileira? Os grandes comerciantes, as pessoas que se aproveitam desse estado social para poder aparecer, junto com os grandes militares, né? Perfeito, maravilhoso, vamos continuar. Desta vez, os brotos apresentaram, em média, o melhor desfile de modas, linhas atualizadas. A noite, portanto, foi dos brotinhos. Vera Mendes, em verde, esteve um encanto, né? Regina Martins disputou com Verinha o título de broto número 1, num farto diretório azul esverdeado. E lá no final da questão, no glossário, coloca que diretório é um vestido de festa para jovens inspirado na moda do fim do século XVIII, em estilo vagamente neoclássico, podendo ser curto ou longo, com recorte logo abaixo do busto. Galera, é um tipo de roupa que nem toda mulher tem acesso. São um grupo específico de mulheres tem acesso. Então, olha como a questão sempre está voltando para a parte da elite, tá? Seguinte, no farto diretório azul esverdeado, você tem aí uma disputa de quem tem ali a roupa mais luxuosa, a roupa mais bonita, a roupa mais interessante daquele momento. Fato curioso foi a presença de garotas nessa festa que ainda nem debutaram oficialmente. Uma homenagem à Marinha? Tipo assim, ele está se questionando, será que é uma homenagem à Marinha? Tem garotas que ainda nem debutaram oficialmente e quer debutar. Tem aí na questão, debutante que se inicia numa carreira, que se inicia numa carreira ou numa atividade, quem se inicia na vida social. Exemplo, menina debutante. No Brasil, a festa de debutante era associada ao momento em que as garotas completavam 15 anos de idade. Eu não sei se hoje em dia ainda tem esse costume das meninas fazerem 15 anos de idade e fazerem aquela festa de princesa e tudo mais com aquela roupa. Galera, isso é uma prática europeia do século XVIII, meu chapa. Então, tipo assim, não tem nada de difícil de entender isso aqui, não, mano. É a gente tentando se associar ao alto nível de elite, que nesse período aqui do documento também é extremamente comum. Só que ela fala uma coisa interessante, né? Tem meninas que ainda não chegaram nos 15 anos, ainda não debutaram, mas estão lá apresentadas com roupas muito bonitas naquele ambiente em homenagem à Marinha de Guerra. Tá? E no outro documento, isso melhora mais ainda a nossa percepção. Tem lá o próprio recorte, uma fotografia do jornal, e tem assim, sociais, festa de 15 anos. A jovem Luísa Senhora Edom, filha do senhor, eu não sei o nome desse cara, certo? Mas tudo bem, Roberto Coimbra Edom, e sua exímia esposa Irene, não sei, acho que é Irene Silva Edom, completará 15 anos, dia 1º de novembro. Por esse motivo, será celebrada a missa em ação de graças na matriz de São Pedro, às 10 horas. Tá? Ele está anunciando no jornal os 15 anos da piveta. Então, tipo assim, olha qual é o nível de importância dessa família para anunciar no jornal que o pivete vai fazer 15 anos. Ah, quando eu fiz 15 anos, mano, não ganhei nem um bolo. Então, assim, vamos entender como é que funciona essa questão da elite, né? Beleza. Documento 19, que é o nosso último documento. Ele é um documento que eu tenho que exigir um pouco da minha visão de idoso aqui, mas tudo bem. Debutante. No último dia 21 de março, a jovem Ketura Kelly, Ketura, mas tudo bem, né? Cada pai sabe o que faz com os próprios filhos. Ketura Kelly Pereira de Almeida, filha de Maria de Almeida Melo e Paulo Pereira Melo. O nome dos caras, o nome da família dos pais é tudo normal, né? Aí bota o nome da filha de Ketura, mas tudo bem. Completou seus 15 anos. O evento aconteceu na chácara de Yara, com seus amigos e familiares, prestigiando este grande momento. A decoração e o buffet foram executados por João Paulo Decorações e Buffet. Buffet, né? Desculpa, eu sou francês, tem que falar certo. Os momentos inesquecíveis eternizados para a equipe Hollywood Digital, mano. Olha como os negócios aqui, ó, tem um francês, tem um norte-americano aqui, tem um inglês aqui, mano. Por quê?
Ele tem a ideia de ser elitizado, brother. O cara não vai botar o nome da festa dele, tipo, Zezinho das festas. Zezinho cria de festa. Zezinho do passinho do romano lá do baile. Não, galera, isso aqui, mano, isso aqui tem que ser estrangeirismo. Você tem que puxar a elite. Onde é que é o sinônimo da elite? Estados Unidos, Hollywood, grandes filmes, cinema, pessoas importantes, atores e atrizes magnânimes. Ou Europa, a grande importância da Europa nesse mundo das artes e da elite, né? Galera, o assunto aqui social é esse, não tem pra onde correr. A cerimônia, o cerimonial, ficou a cargo de Luciano Miloni. O bolo foi feito por Yara e os sorvetes foram fornecidos por Moranguinho. Parabéns, Quetura. Muitas realizações. E, por favor, quando você fizer 18 anos, você muda seu nome, tá? 15 anos de Vanessa. Beleza. A debutante Vanessa Silva, filha do casal Simone e Sueli Alves Silva, e Dejair Pedro da Silva, comemorou seus 15 anos de idade e de seus amigos e familiares, junto com seus amigos e familiares, no último dia 21 de março, na boate do Clube Araxá. Que festa inesquecível. Isso aqui, se você estava vendo o documento aí junto com você, junto comigo, né? Você está vendo que é o documento mais atual. Até pela linguagem, você sabe que é uma linguagem atual. Então, no mínimo, é do século XXI isso aqui, tá? Aí, beleza. A declaração foi realizada por Casarão Floricultura e o buffet foi de MD2 Marlene. O cerimonial ficou a cargo de Alex Silva e Adriana Boticário. Os maravilhosos momentos foram registrados pela equipe também Hollywood Digital e DJ Fred, cara. DJ Fred, mano. Muito doido, não sei quem é. Contagiou a todos com seu repertório variado. Felicidades, Vanessa. Galera, é um documento atual, ao lado de 2 documentos aí extremamente antigos, né? Antigos não, né? Porque realmente, século... Acho que isso aqui é o século XIX, né? Século XIX não é tão antigo assim. Mas vamos voltar para a nossa questão, que eu já me perdi na questão. Questão número 9. Beleza. Galera, depois que a gente leu essa porrada de documento, vamos logo resolver esses itens, tá? Item A. Vamos logo descobrir qual é o valor desse item A. Com frequência, ou seja, não é sempre, as moças só era permitido frequentar eventos sociais, como bailes e festas, após debutar. Item óbvio que está presente no documento. Ela falou, nossa, mas tem umas meninas aqui, véio, que nem debutaram ainda e já estão aqui, né, frequentando festa. Ou seja, era um costume, era uma tradição, mas nem sempre acontecia, por isso que é com frequência. Preste atenção nessas palavras, que evidenciam muito sobre isso, tá? Mas ainda assim é um item óbvio, você bate o olho, se você lê o documento, você sabe que aquilo é óbvio. Então, esse item não está errado, mas também está longe de ser 4 e 5, tá? E tem esse item aqui vale 1, beleza? Item B. A descrição das roupas trajadas nos bailes era um recurso pouco utilizado. Sério isso aqui? Mas tudo bem. Pouco utilizado nas colunas sociais. A gente acabou de ler 3 descrições aqui sobre a importância, quantos detalhes entram nesse meio aqui para justificar esse grande evento, né? Então, pois esse gênero jornalístico empregava fotografias dos eventos e seus participantes. Galera, fotografia em jornal foi se tornar uma coisa comum no meio do século XX, cara. É caro botar uma fotografia em jornal. Você tinha ilustrações. E nessas ilustrações, você tinha uma tentativa de representar aquele investimento aqui. E como ainda era caro fazer ilustração, você tinha grandes e belas descrições sobre essas roupas, né? Você vê isso no primeiro documento até. Esse item está completamente errado, item B vale 0. Item C. A tradição de festa de debutante segue caracterizada pelo quê? Lá vai. Pela demarcação de gênero. Perfeito. Você vê nesses documentos que você tem uma mulher que ela precisa ter 15 anos para poder ir para uma festa, para poder fazer um evento social, não importa qual seja, você ter 15 anos e passar por toda uma tradição de debutante, né? Ele é marcado por questões de gênero, tá perfeito, tá? Uma vez que tem como fundamento a ideia de introdução das mulheres à sociedade. Maravilhoso. Ser debutante é quando a mulher ela se torna alguém mais mulher, talvez, alguém mais maturidade, mais dependência, que tem que aparecer para a sociedade e estar sendo introduzida na sociedade. Perfeito. Algo que aparece no documento, sim. Algo que aparece até no glossário do documento, mas só isso. Tá? Vamos ver se o item D vale sim, para poder esse item valer 4, né? Eventos como bailes são espaços para a manutenção dos costumes sociais. Olha a crítica social foda aí lançada. Eventos como bailes são espaços para a manutenção dos costumes sociais. Verdadeiro? Perfeito. E as notas jornalísticas sobre festas e debutantes fazem parte da lógica de autopromoção das elites. Cara, a família pagou, é bem provável que a família pagou para o jornal colocar na coluna social que a filha dele vai fazer 15 anos e que vai ter uma missa
na igreja só para ela fazer 15 anos. Tu acha que isso não é importante para a família? Tu acha que todo mundo consegue pagar o jornal para anunciar o aniversário de 15 anos da filha? Pensa, você faz isso por quê? Para te mostrar que você é importante naquela sociedade. E nem diz qual é a cidade, porque não precisa. É uma coisa que é extremamente europeizada e que vem para o Brasil com muita força, tá? Principalmente no século XIX. Perfeito, tranquilo, maravilhoso. Temos aí nossas 3 questões finalizadas com sucesso. Vou deixar na descrição aqui mais ou menos como é que eu vou deixar a pontuação em relação a essas questões, para você não precisar ficar voltando no vídeo. Mas, por favor, divulgue esse vídeo para outras pessoas e lembre-se, na próxima semana também vai ter 3 questões comentadas sobre a segunda fase do NHB. Beleza? Agradeço muito a sua presença aqui. Não esquece de seguir a Seleta Educação e @Cheio das Histórias. Também estamos no Spotify e em vários programas aí de podcast disponíveis, tá? Agradeço muito. Fica aqui um abraço para vocês, um beijo para vocês. Não esquece de enviar a prova até meia-noite de sábado, tá? É nóis.